Olá, André Freitas, tudo bem? Eu vou responder a tua pergunta do fórum do curso de redes relacionado à comutação de circuitos, né? E comutação de circuitos virtuais, comutações de pacotes. Vou ler aqui a tua dúvida para a gente dar entrada aqui na resolução dela. Olha lá, me surgiu uma dúvida a respeito de comutação de circuito e comutação virtual, né? Pois parece que ambos têm a definição muito parecida, pois reservam um canal para que não tenha concorrência de fluxo de dados. Olha só, é preciso separar esses dois conceitos. O circuito físico, ele estabelece uma conexão entre o ponto A e o ponto B, certo? É lógico que esse circuito, tá, físico que vai ligar A e B, ele por si só já tem uma reserva do recurso. Todas as conexões forem feitas em cima desse circuito, a comutação que será feita será baseada nesse circuito, tá certo? Já a virtual, eu tenho que ter uma malha de diversos circuitos para que, através de camadas mais altas, né, por exemplo, a camada 2, a camada 3, 4 e assim sucessivamente, eu possa, através daquela camada, programar para que eu possa ter um circuito virtual. Então, existem diversas formas de você ter um circuito virtual. Por exemplo, deixa eu colocar aqui na minha lousa, deixa eu fazer aqui um desenho para a gente diferenciar o circuito, tá? A comutação de circuito e a comutação de pacotes. E aí a gente entra na parte de comutação virtual. Olha só, deixa eu desenhar aqui na lousa o mapa do Brasil e aí a gente vai para um exemplo bem prático. Então, deixa eu desenhar aqui o mapa do Brasil. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso aqui. Então, o mapa do Brasil é mais ou menos isso daqui, né? Mais ou menos isso daqui. Tá? Isso aqui é um mapa parecido com o Brasil, beleza? Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que eu queira realizar uma conexão entre o ponto A e o ponto B, entre duas empresas. Eu vou contratar um link dedicado, vai ser o meu circuito, um circuito dedicado, e aí a comutação vai ser baseada em circuito. Então, digamos aqui que eu tenho um ponto aqui, que eu vou chamar o ponto A, certo? E aí eu faço uma ligação ao ponto B, tá? E aí, do ponto A ao ponto B, eu tenho um circuito, tá? Que eu posso ter uma rede baseada em comutação de circuito. A partir do momento que eu fechar essa conexão, todos os dados que eu trafegar nele vai ser nesse circuito virtual. Desculpa, perdão, nesse circuito físico. E aí, é lógico que eu tenho uma reserva de recursos, eu só tenho esse canal, não tenho outra forma de me comunicar. Então, entre A e B, eu fecho um circuito e aí passo a trafegar dados ali. Então, digamos que nessa minha empresa, eu faço uma conexão, crio um outro circuito, tá? Com a rede C, tá? E aí da rede C, eu ligo lá a rede B, tá? Vou criar aqui uma outra rede, tá? Que eu vou chamar de D. E aí eu ligo essa rede D com a minha rede B, com a minha rede A, tá certo? E com a minha rede C. Joia? Então notem aí que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 circuitos, tá? A partir de A eu tenho 5 circuitos. Então, minha comutação vai ser baseada em circuito. A cada uma dessas redes, eu vou me conectar. Então, por exemplo,
Se porventura eu esteja administrando aqui a rede B, tá certo? E aí eu fechei um circuito com a minha rede D, caso caia esse circuito, e a minha rede é baseada totalmente em comutação por circuito, se essa minha rede entre B e D cair, eu vou ter que estabelecer outro circuito, outra rota, para poder chegar a D. Então, essa outra rota seria de B para A e de A para D, para eu poder chegar lá na minha rede D. Notem que eu posso usar outros circuitos para poder chegar lá, mas minha rede é baseada em circuitos. Joia? Então, eu tenho protocolos que trabalham em cima de conexões baseadas em circuito. Já, por exemplo, a rede baseada em pacotes, qual é a grande vantagem disso daí? Digamos o seguinte, que eu tenha uma grande catástrofe natural, enfim, que de repente eu perca essa conexão aqui e perca essa daqui, joia? E aí eu tô lá na rede B, certo? E eu preciso conectar lá na rede D. Só me restou um seguinte caminho: vir por C, não é isso? E de C alcançar lá a rede D, tá? Mas eu preciso estabelecer essa conexão. Será uma conexão nova, porque a minha rede é baseada em circuito. Se, por exemplo, eu tenho a conexão de B para D tá indisponível e de B para D através de A indisponível, eu só tenho de B para C e depois para D. Então eu preciso fechar esse circuito até chegar lá em D, tá? Se eu tiver uma rede baseada em pacotes, o que é a rede baseada em pacotes? Por software, a minha rede ela vai ser dividida, os meus pacotes, os meus frames, tá, vão virar pacotes que vão ser divididos e esses pacotes podem trafegar em redes distintas. Então, caso eu tenha indisponibilidade em vários links, eu não preciso, por exemplo, me preocupar no fechamento de novas conexões, porque o próprio protocolo ele tem mecanismos de avaliação de erros, por exemplo, o ICMP, que vai lá fazer checagens de disponibilidade de link. Caso ele receba uma mensagem de erro, ele vai tentar buscar outra rota para poder atingir aquela outra rede lá. Então, a minha rede baseada em pacotes, ela pode seguir, digamos, que ela escolha, tá, ir por diversos caminhos, sem necessariamente ter a obrigatoriedade de sempre seguir por um mesmo canal, que é o caso do circuito baseado ali, né, da minha comutação baseada em circuito. Então, notem que baseada em pacotes, automaticamente ele já escolhe, ele avalia a rede, o seu próprio algoritmo faz verificações de erro, tá? Através da camada 3, por exemplo, ele já faz uma verificação de erro. A camada 4, que é a camada de transporte, através do TCP, é o principal mecanismo aí de fazer essas verificações de erro. Ele faz o sequenciamento, verifica o sequenciamento e verifica se os pacotes contêm algum tipo de erro que necessite uma retransmissão. Então, a camada 4 ela é muito importante por causa disso. Isso numa rede baseada em pacotes. Então, notem aí que a gente está estudando filosoficamente as metodologias. Basicamente, tem 3. A baseada em circuito, a baseada em pacote e a virtual, que usa uma miscelânea desses 2 métodos aí. E aí a gente vai ver um exemplo do baseado em circuito, baseado em o circuito virtual. Joia? Então, a rede baseada em pacotes, né, e o IP, basicamente, ele surgiu justamente de uma necessidade do governo americano de propor um protocolo que fosse redundante. Caso caísse uma bomba atômica lá no período da Guerra Fria, que ele indisponibilizasse, por exemplo,
uma área inteira do país lá, tá certo? Caísse uma bomba e indisponibilizasse tudo, ele não iria perder a rede inteira. Ele poderia até conseguir chegar num determinado destino, porque ainda tem um circuito ali que não foi danificado. Mas note que como é que o protocolo, que ele é somente baseado em circuito, ele iria aprender qual que é o circuito que sobrou de uma catástrofe. Né? Você iria ficar testando diversos circuitos numa malha, digamos, de um tamanho continental, você poder saber quais os circuitos que sobraram. Então, no baseado em pacotes, é lógico que ele vai testando roteador por roteador, avaliando a tabela de roteamento e vendo quais os circuitos que estão disponíveis automaticamente e de maneira mais performática e rápida para poder chegar ao seu destino. Caso ele atinja o limite lá de saltos, né? A gente lembra lá do protocolo TCP/IP na versão 4, a gente tem o TTL, né? O TTL, que é o Time to Live, o que é? É um número de saltos, tá? Então, esse campo lá no protocolo na versão 4, ele tem 8 bits, ou seja, 256 possíveis combinações. Só que possíveis combinações úteis, a gente tem 255. Então, são 255 saltos por redes distintas. A cada salto que ele dá, aquele pacote, ele, quando passar por um roteador, é decrementado esse número aí que iniciou saindo da sua rede em 255 e a cada salto, a cada roteador que ele passa, o roteador vai decrementando um salto ali. E aí ele vai passando por diversos roteadores até atingir o seu destinatário. Caso ele atinja zero, ou seja, ele não atingiu o destino, mas também ele alcançou o limite do TTL, então esse pacote ele é descartado. Por que isso daí? Para evitar que o pacote fique num loop infinito. Ele nunca vai atingir aquela rede de destino final, porque não existe rota até aquele local. Tá? Ou existe indisponibilidade, ou a rota até chegar àquele local ultrapassou realmente aqueles saltos possíveis, né? Na versão 6, o TTL ele foi renomeado, tá? Ele passa a ser limite de salto. Não é mais o time to live, né? Porque muita gente se confundia, chamava o time to live por causa do nome, né? O tempo de vida, a um tempo em tempo cronológico, né? Em tempo de relógio. Mas na verdade não é. Ele é decrementado. Então, por conta dessa confusão da nomenclatura, ele passou a ser chamado na versão 6 de limite de salto. Então, ainda permanece com 8 bits esse campo, né, lá do IPv6, e aí ele tem ainda essa possibilidade de 255 saltos, tá, em roteadores. E aí vai fazer a mesma coisa, evitar loop. E aí, por que eu falei um pouco dessa parte para vocês? Porque já fica um pouco mais claro a questão do baseado em pacote. Porque o pacote, ele, ao sair da sua máquina para atingir redes remotas, ele vai fazer algumas avaliações ali, ao passar pelos roteadores, da escolha de rotas. Tá? E aí ele pode mandar um pacote ou uma quantidade de pacotes, que aí é a janela, né, de pacotes. Ele pode mandar 200 pacotes por uma rota, ele pode mandar 50 por outra rota, pode mandar 30 por outra rota. Quem vai escolher isso aí é o algoritmo daquele roteador que ele fez a decisão por uma determinada rota. Ele pode escolher dividir várias rotas por questão aí de performance. Ele pode usar um algoritmo ali que avalie que um determinado link pode estar sobrecarregado, então ele faz esse balanceamento de carga, manda alguns pacotes por um caminho e outros pacotes por outro caminho. Isso aí dá a questão da redundância,
que o circuito que a comutação baseada em circuito não dá, porque você estabelece um ponto de A a B, se ele falhar, as suas conexões vão falhar. Você precisa estabelecer uma nova conexão, tá? Uma nova conexão por outra rota. Se existir essa outra rota, ótimo, você estabelece essa conexão e aí o seu circuito, né, vai estar conectado. Só que ele tem essa desvantagem. Você tem que restabelecer a conexão. Você tem uma vantagem que é a garantia da reserva do canal para aquela sua finalidade. Você conecta A e B e você sabe a quantidade que aquele enlace tem para a carga de trabalho que vai trafegar ali. Agora, qual é a desvantagem desse cenário? É que quando você tem uma comutação baseada em circuito e você tem digamos, 10 GB num link que liga A e B, ao atingir o limite daquele link, as conexões novas, os dados que vão trafegar ali, vai estar sobrecarregado. E aí o protocolo que vai estar trabalhando ali vai ter que tratar de alguma forma aquilo ali. Ou vai descartar aqueles pacotes, tá? Mas chegou no limite daquele enlace, que é aquele circuito físico que foi fechado. Tá? Aquela comutação por circuito. Chegou no limite. Não vai ter uma inteligência que tenha baseada em pacotes para chegar e, opa, tá engargalado aquele link ali. Vou mandar por outra rota. Então, o baseado em pacotes, existe a percepção da origem ou então do próprio roteador ao avaliar rotas, e aí ele vai ou receber feedbacks através dos protocolos ali que vão estar avaliando aqueles enlaces, né, que são enlaces físicos, mas o próprio roteador, a própria metodologia ali empregada, que é baseada em pacotes, e o TCP/IP manter essa proposta, ele vai ter essa percepção e vai poder escolher outra rota, tá? Por exemplo, um circuito que eu fecho de frame relay, tá? Eu tenho uma conexão de A a B. Então, se aquele meu circuito for saturado, eu tenho nesse protocolo mecanismos para fazer descarte de dados de forma a garantir uma performance mínima naquele circuito. Mas eu não tenho a inteligência que tem o baseado em pacotes, que é o TCP/IP, de poder escolher outro caminho, tá? E não ter queda ali, tá? Essa é a vantagem entre um e outro. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre, por exemplo, a comutação de circuito virtual. O circuito virtual nada mais é do que utilizar protocolos mais altos para ter uma inteligência que independa, eu tenho uma abstração que vai usar aqueles canais físicos, né, aqueles circuitos físicos, com uma finalidade que, para a camada de cima, né, ou para o usuário, por exemplo, ou para os protocolos da camada mais acima, fica transparente, ele não precisa saber, existe uma abstração ali, ele não precisa saber como é que é feita aquela implementação na parte de baixo, que tem diversos links. Um exemplo aqui que eu vou dar, digamos o seguinte, eu tenho um prédio, tá? Uma universidade. E aí, nessa universidade, eu tenho aqui o prédio 1, tá? E aí eu tenho o departamento A, o departamento B e o departamento C. Joia? Nessa universidade, eu tenho um outro prédio, esse prédio é o 2, e eu tenho o departamento D, o departamento E. Joia? E aí eu vou ter essas infraestruturas aqui do prédio C, do prédio 1, por exemplo. Digamos que eu tenho um switch aqui, certo? E no prédio 2, eu tenho um único switch. E aí eu ligo toda a minha rede aqui através desse único switch. Agora é claro que a gente sabe que de repente pode ter diversos switches ali, né? Eu vou botar aqui um departamento F, e aí também é a mesma coisa.
vou nesse cenário colocar um único switch ligando todas aquelas máquinas de todos os departamentos. Departamento A, B e C, D, E e F. Ok? Se eu for criar uma rede virtual, eu tenho uma infraestrutura física já montada, certo? Independente se é baseada em pacote ou circuito, baseado em comutação de circuito, tá? Ou seja, links diretos, eu posso ter aqui um circuito virtual. Eu posso criar uma VLAN, por exemplo, joia? E essa VLAN, digamos aqui que os computadores, eu tenho uns computadores aqui na minha rede C que estão na VLAN 1, tá? Deixa eu chamar aqui, ó, VLAN 1. Essa VLAN 1 é a rede C. Aí, alguns computadores, tá? Eu marquei aqui, ó, que essas duas portas aqui do meu switch são de computadores dessa VLAN 1, tá? Aí eu tenho esse departamento C, que alguns usuários, eles foram lá para o prédio 2. Eles vão ocupar uma salinha aqui no departamento F, que vai ser também o departamento C, certo? Só que lá naquele prédio 2 é uma infraestrutura totalmente diferente de cabeamento, fisicamente é uma estrutura diferente. A rede F recebe outros IPs de outras faixas. E aí, eu posso ter usar aquela infraestrutura para ter uma rede virtual lá também. Essa minha rede C, eu posso definir que parte daquele switch fisicamente diferente, ela seja a VLAN 1 também, tá? Então, partes desse meu switch aqui do prédio 1 vai ser da VLAN 1 e partes do switch que está lá no prédio 2 vai ser algumas portas ali da minha rede virtual da rede C. Então, os usuários podem ser transferidos para lá. Os IPs que são distribuídos para a minha rede C, do meu departamento C, né, eles, apesar de fisicamente estarem separados em prédio 1 e prédio 2, virtualmente fazem parte da mesma VLAN, da mesma rede virtual. Então, eu posso ter, por exemplo, em redes de circuito virtual, eu tenho VLAN, tá? Eu consigo implementar redes virtuais, eu tenho o MPLS, tá? Que também me faz implementar redes virtuais. Eu posso ter uma VPN, certo? Fazendo conexões a uma rede que está remota. Aquela infraestrutura, toda essa infraestrutura física que eu vou estar usando aqui, são infraestruturas que já existem e que eu vou estar implementando uma rede virtual em cima. Então eu vou ter que ter um software, tá? uma camada especial ali que vai gerenciar a minha rede física para implementar essa rede lógica, né? Essa rede virtual. Tá bem? Então, basicamente é isso. A rede virtual, ela utiliza-se da rede física para implementar ali uma rede virtual, seja ela uma VLAN, uma VPN, um MPLS, tá? E aí existem as suas configurações específicas de cada um desse tipo. Por exemplo, a VLAN, eu vou ter que ter no protocolo TCP/IP, tá? O meu IP ele vai ter, aliás, o frame, né? Ele vai ter que ser tagueado. Eu vou ter que ter lá no meu pacote Ethernet, no meu frame, né? Pacote não, o frame Ethernet, eu vou ter que ter lá uma tag que vai identificar numericamente qual VLAN que é. Já no MPLS, eu vou ter lá a questão lá do meu label, joia? Eu vou ter uma identificação, um label especial que vai me identificar que aquele frame, tá? Frame pacote, né? Porque o MPLS ele trabalha numa camada 2,5, joia? A gente fala isso no curso de redes, essa diferença aí. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que identificar esse pacote, esse frame,
como sendo o label da minha rede MPLS. Tá? O VPN, eu tenho que ter um software ali para gerenciar essa conexão desse circuito. Então, notem que eu vou estar usando toda a minha infraestrutura física, mas eu vou estar usando uma abstração que eu vou usar um desses métodos aí de redes virtuais, mas a minha rede física ali, ela permanece. Eu vou estar implementando a minha rede virtual em cima de uma rede, uma infraestrutura que já existe. Tá? Então, nesse exemplo que eu falei dos prédios, né, 2 prédios, é um exemplo ali de VLAN. Mas eu poderia ter essa implementação de uma rede virtual em redes remotas. É o caso aqui de uma VPN. Eu posso ter um circuito virtual fechando uma VPN entre uma empresa que está em Brasília e outra que está lá em Belém do Pará, e ele vai me utilizar uma malha, certo? Que vai me utilizar, por exemplo, uma rede baseada em pacotes. Pode ser baseada em pacotes? Pode. Ele pode trafegar em várias redes, mas, na verdade, ele vai estar usando essa malha física. São várias malhas, né, por várias rotas, só que ele vai me fechar uma rede virtual. Ele vai me garantir que aquele meu circuito virtual, ao ser fechado, ele tente permanecer naquele caminho ali, que é o que vai dar a garantia mínima ali daquele estabelecimento lá, daquele circuito. Aí entra em quesitos aí relacionados à reserva de recursos. Tá? Então, eu posso ter, no estabelecimento desse circuito, tá? Um contato entre todo o caminho, né? Que aí eu vou poder fechar um acordo entre os roteadores, dizendo, olha, tente manter esse meu circuito fechado, passando por esse caminho que a gente acordou, tá? Para que não haja nada que prejudique a minha comunicação. Então, o circuito fechado, mesmo que virtual, ele tenta manter aquela rota, tá? Porque vai me dar uma garantia mínima ali de QoS. Aí isso é um outro quesito também que está muito relacionado à garantia ali de reserva, né? A garantia de qualidade, tá? É a reserva de recursos. Beleza? Então eu espero ter esclarecido um pouquinho mais essa questão. Então, circuito baseado em comutação de circuito, então eu fecho uma conexão entre A e B e mantenho ela ali. Caso ela falhe, eu tenho que fazer o estabelecimento de nova conexão, ou por outro circuito, tá? Ou eu restabeleço aquela conexão lá, tá? Resolvo o problema daquele link e fecho novamente aquele circuito. Já o baseado em pacotes, eu tenho uma tolerância à falha. Eu posso ter outros caminhos a ser percorrido. Eu não tenho, por exemplo, a minha... como é que eu posso dizer? A minha dependência de um único caminho, uma única rota, um único circuito. Eu posso ter mais de um. Isso aí me dá a redundância. Joia? E o baseado em circuito virtual, eu tenho essa possibilidade de tentar fazer uma reserva, tá? Baseada em software, que vai me usar toda a rede física que eu tenho. Tá certo? A rede física que eu tenho. Que é ou um circuito remoto, tá certo? Ou vários circuitos remotos, certo? Mas aí eu tento fazer o uso de um protocolo que vai me garantir isso daí. Tá? Virtualmente, ele vai me garantir que ele se conecte em diversos dispositivos e esses dispositivos estejam preparados para aquela rede virtual. Por exemplo, eu vou ter os meus roteadores, ou os meus switches, configurados para MPLS. Eu vou ter os meus switches configurados para ele garantir a VLAN. Então, eu vou ter todos os switches que participam das VLANs, das configurações de VLAN, com a identificação das tags de cada uma VLAN. Então, eu tenho que ter esses parâmetros baseados em software para poder fazer essa gestão aí dessas redes virtuais, mas elas estão usando essa infraestrutura física. Tá? E a VPN, como exemplo que eu falei,
tá? De redes remotas, ele precisa ter os envolvidos, os dispositivos envolvidos, precisam conhecer aquela ferramenta VPN para o estabelecimento dessa conexão e reserva ali pelo menos virtual, desse canal, né, que foi estabelecido. Beleza? Então era isso aí que eu estava querendo passar aí para o Freitas. Caso tenha alguma dúvida, postem aí novamente, a gente vai tentar esclarecer mais. Tá joia? Então fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço e continuem mandando ver aí no papiro. Valeu!